Hoje a gente está aqui com o José Évora. O José Évora é historiador, doutor em Ciências Sociais e pesquisador do Arquivo Nacional de Cabo Verde. Hoje ele veio falar um pouquinho para a gente sobre a questão das epidemias em Cabo Verde e sobre como está a situação atual na crise do coronavírus lá. Olá, José Évora. Olá. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre as epidemias e as quarentenas na história de Cabo Verde? Nesses tempos em que tanto se ouve falar das epidemias e temos visto muitas reportagens do que é que está passando no mundo, e como li há pouco, uma semana atrás, uma reportagem que, falando de Portugal, por exemplo, o historiador estranhava como é que a peste, a febre espanhola está tão apagada na memória das pessoas. Então aí eu comecei a pensar no caso de Cabo Verde, como é. Cabo Verde, historicamente, é um território que foi muito marcado por fomes e por epidemias, mas estranhamente até agora não tem havido, pelo menos até onde eu sei, nenhum estudo de grande fôlego no domínio da história que refletisse sobre essas epidemias. E até onde eu sei, o único trabalho de grande fôlego é um trabalho que foi feito na década de 80 por um médico, Henrique Lubrano de Santa Rita Vieira. O livro chama-se História da Medicina em Cabo Verde, na qual ele fez um mapeamento das principais epidemias que marcaram o arquipélago ao longo do seu itinerário histórico. Mas, tirando este trabalho, estranhamente, não há, assim, muitas reflexões do ponto de vista da história que fala sobre essas epidemias. E, assim por alto, nós não encontramos, digamos, um estudo de grande fôlego, mas como eu trabalho no Arquivo Nacional de Cabo Verde, em pesquisas outras que eu faço, eu vejo que nós encontramos muitas referências acerca das epidemias, desde logo o paludismo, por exemplo. Portanto, a partir do momento que a praia assumiu a capitalidade, nós temos muitos relatórios dos governadores, por exemplo, que falam das epidemias, dos pântanos, da insalubridade da praia e da necessidade que os governadores, por exemplo, tinham de periodicamente fixar residências noutras ilhas consideradas mais saudáveis. E, portanto, eu começava por aqui. Se me perguntassem acerca das primeiras, digamos, epidemias historicamente, seriam, portanto, o paludismo. Depois, nós encontramos muitas referências acerca da Corla morbus, por exemplo. Estou a pensar designadamente aqui na praia, no século XIX, nós temos as primeiras referências sobre quarentena, por volta de 1855, em que o Ilhéu de Santa Maria, o Ilhéu é onde neste momento está a ser construído um grande empreendimento turístico chinesa, mas funcionou em 1855 como foi construído um lazareto que era para receber pessoas que vinham do fogo, que fugiam de uma Corla morbus asiática que graçava naquela ilha. Eu fui ver, por curiosidade, um relatório do administrador do Conselho do Fogo, que fala dessa epidemia, dizendo com umas afirmações bastante preocupantes, quando dizia, por exemplo, que foi constantemente encontrava-se cadáveres dentro vir de sustento aos porcos. Portanto, esta dá uma dimensão de como é que essa epidemia foi bastante devastadora ao nível daquela ilha, mas como eu já disse, não há estudos de grande fôlego sobre isso. Portanto, temos a situação da Corla morbus, temos portanto, o paludismo, a lepra que assolou muitas ilhas. Ainda hoje nós temos em Santo Antão, por exemplo, alguns espaços, alguns topónimos de lugares onde se construíam os lazaretos, leprosários para receber pessoas
sei que no Fogo também, e, portanto, há matéria mais que suficiente para quem se interessar em fazer grandes reflexões acerca das epidemias que marcaram a história de Cabo Verde. Uhum. E então, no arquivo histórico da praia, a gente vai encontrar bastante documentação, que daria para fazer uma pesquisa histórica sobre isso. No arquivo histórico da praia, em primeiro lugar, bom, primeiro nós temos os boletins oficiais. Portanto, como sabeis, a partir de 1842, publicam-se os primeiros boletins oficiais na província de Cabo Verde. Nos boletins oficiais da época davam-se informações muito minuciosas sobre tudo o que é que se passava nos diferentes concelhos do arquipélago, e nós encontramos muitas referências acerca da situação sanitária em diferentes concelhos, em diferentes ilhas. Portanto, eu recomendava para quem se interessasse por essas matérias, começar por um mapeamento de tudo aquilo que nós encontramos nos boletins oficiais. Depois, os relatórios dos administradores dos concelhos. Por exemplo, no fundo da Secretaria-Geral do Governo, que é o maior fundo e, portanto, documental que no arquivo da saúde pública, os processos respeitantes à higiene, portanto, na cidade da Praia, por exemplo, as correspondências recebidas dos serviços de saúde das várias freguesias, informações sobre as doenças contagiosas, os lazaretos, portanto, existem os telegramas sobre o estado sanitário das diferentes ilhas da província, que compõem a província de Cabo Verde. Portanto, existem matérias interessantes e instigantes para quem, porventura, se interessar em fazer um estudo acerca das epidemias na história do país. E como que está a situação aí em Cabo Verde? Tem como você contar para a gente brevemente como que as pessoas estão lidando um pouco com a crise do coronavírus? E mesmo no seu caso, assim, pessoal, como que isso impactou na maneira que você olha para a documentação, que você olha para a sua pesquisa, enfim, no exercício da profissão de historiador? Relativamente àquilo, como é que as pessoas estão lidando e como é que se passa, o que é que eu sei, é o que eu tenho visto da comunicação social, porque nós estamos também em confinamento desde o passado mês de março, e, portanto, este momento são apenas, nós temos casos apenas em 3 ilhas. Começou na Ilha da Boa Vista, que é a ilha mais turística do arquipélago. Depois começaram a surgir os primeiros casos na praia, portanto surgiu em São Vicente, apenas o que é que as autoridades oficiais dizem é que há apenas um caso confirmado, mas na Ilha da Boa Vista estamos com 53 casos, portanto positivos, na praia 52 casos, e, portanto, uma quantidade de pessoas que estão em quarentena. Portanto, levar um estado de emergência desde, portanto, no mês de março. Basicamente terá de terminar neste final de semana, mas algo que tudo indica, pelo menos aquilo que eu vejo na comunicação social, o professor Presidente da República amanhã pronunciará dizendo se haverá ou não necessidade de prolongar, pelo menos nessas 3 ilhas que estão mais afetadas, isso, portanto, do cômputo geral. Relativamente ao impacto dessa situação enquanto historiador, o que é que eu diria? Eu, nesses dias, tenho pensado, como eu já disse, muito na necessidade de, se calhar, os historiadores cabo-verdianos começarem a rever as suas agendas de pesquisa. Como eu já disse, é muito estranho um arquipélago, um território muito marcado por fomes, portanto, e todas as consequências daí devenientes, nomeadamente as epidemias, mas que não há estudos de grande fôlego que registram essas epidemias e, tanto mais não seja, para mostrar como é que em diferentes épocas as autoridades lidaram com a situação e como é que foram contornando ao longo dos tempos. E então eu penso que para uma instituição, por exemplo, como o Arquivo Nacional de Cabo Verde, que guarda a documentação referente à memória coletiva das ilhas, terá de ter uma tarefa que é no sentido de
divulgar mais os seus fundos e tentar mostrar para a academia o que é que o arquivo dispõe e que poderá contribuir para a realização de estudos sobre esta matéria, e depois caberá aos historiadores e, portanto, aos especialistas em ciências sociais e humanas fazerem as suas reflexões, fazerem estudos e, portanto, dar, digamos, uma reviravolta nas nossas agendas de pesquisa e, portanto, se tanto me ajudar o engenho e a arte e se houver condições objetivas, eu creio que uma das minhas próximas linhas de pesquisa será fazer o mapeamento das principais epidemias, portanto, as situações de quarentenas nas ilhas, designadamente na Ilha de Santiago, que eu conheço minimamente melhor, e, portanto, é isto o primeiro impacto enquanto historiador. Eu tenho recebido nesses dias muitos feedbacks de colegas estrangeiros que me perguntam informações acerca das epidemias em Cabo Verde. Estou a lembrar, por exemplo, de uma senhora que pediu informações, portanto, que vive na Holanda e que disse que tinha encontrado informações de um navio que portanto, sofreu uma grande epidemia no século XVII, século XVIII, já não me lembro, e que depois alguns dos seus tripulantes foram sepultados aqui em Cabo Verde. Quer dizer que já há, digamos, no cômputo geral, já há pessoas que estão a interessar sobre essas matérias. Eu creio que nós também teremos de aproveitar esse momento e tirar para desenhar projetos que têm a ver com esta situação real, até porque para dar o significado à história, se calhar para mostrar que afinal a história tem algum sentido, que é trazer para o presente acontecimentos do passado e ver como é que no passado as coisas foram resolvidas. Sim. Bom, então era isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que não. Contente de ver e força lá no Max Planck e depois vamos fazendo as coisas quando a situação normalizar. Sim, muitíssimo obrigada. Tá bem.